ferramentas, não em muito detalhe, para essa tarefa de Entity Linkage. Na verdade, são 4 ferramentas que a gente vai passar rapidinho. A primeira chama-se Magalhães, Magellan em inglês, Magalhães mesmo, Fernão de Magalhães. Depois tem o Deep Matcher, que é essa ferramenta aqui. Depois tem uma chamada Link and Embed, e a última é DeepER. Elas todas têm em comum a ideia de usar alguma forma de rede neural profunda para auxiliar nessas tarefas de Entity Matching. Todas elas endereçam esse problema. Como é que, dadas fontes de dados ou coleções de dados distintas, como é que você identifica que a mesma entidade está representada nas coleções distintas? Elas podem ter atributos ligeiramente diferentes, ou a formatação pode ser ligeiramente diferente. Esse é um problema bastante antigo, bastante explorado. A única novidade dessas ferramentas, que algumas delas já não são tão novas assim, é usar técnicas de deep learning para essa tarefa de descobrir as entidades em lugares diferentes. Agora, essa é uma tarefa essencial quando você está falando de integração de dados, seja na hora de você construir uma data warehouse, seja na hora de construir uma federação, seja na hora de organizar o seu data lake. Então, é uma atividade bem, é, bem fundamental. Aqui tem uns exemplinhos que dão ideia do problema que a gente está endereçando. Se você tiver dados estruturados, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Esses duas tuplas aqui de duas tabelas diferentes, obviamente representam a mesma coisa, ou pelo menos a gente acha que elas representam a mesma coisa, porque tem o mesmo nome, cidade e idade. Agora, essa tabela daqui e essa daqui poderiam ter nomes de atributos diferentes. Isso aqui podia estar em português, isso aqui podia estar em espanhol. Então, não é tão simples quanto esse exemplo indica, mas a ideia dos dados estarem estruturados já facilita bastante. Agora, mesmo que os dados estejam estruturados, você pode ter dados incompletos ou errados ou mal organizados. Isso é bastante comum. Então, esse exemplo aqui, na primeira tabela aqui, essa tupla, o nome do fornecedor de software, Adobe, não aparece na coluna de marco de fornecedor, enquanto que nessa outra ela corretamente coloca o nome do produto na primeira coluna e o nome do fornecedor na segunda coluna. Então, isso aqui é o caso de dados que foram mal organizados e que criam problemas na hora de integração de dados. Agora, o que é mais comum hoje em dia, principalmente nessas lojas online, é que os produtos podem ter descrições textuais que não exatamente coincidem, né? Então, por exemplo, nessa descrição aqui de cima, aparentemente, a CPU é a mesma da descrição, aliás, desculpa, isso aqui não é uma CPU, é um flash memory, né? Então, essa flash memory aqui, aparentemente, é a mesma coisa que está aqui em cima, só que a descrição é razoavelmente diferente, embora você tenha palavras nas duas descrições que coincidam, né? 4 gigabytes, compact flash, aqui está compact flash separado, aqui está junto, aqui tem memory card, aqui só tem card. Esse código aqui aparece direitinho aqui, então é uma boa indicação de que as coisas de fato se referem ao mesmo produto. E essa primeira descrição tem mais informação do que na segunda, por exemplo, a taxa de transferência e o tipo de transferência que esse particular flash memory suporta. Então, esse tipo de situação é bastante comum e é bem importante que você deduplique, ou pelo menos identifique que se referem ao mesmo objeto, essas duas descrições vindas de lugares diferentes. Então, temos um cenário de dados estruturados, dados sujos, né, dados que não estão muito bem organizados, e dados textuais, onde a ideia de que eles se referem ao mesmo objeto pode exigir
uma análise um pouco mais detalhada. Bom, então agora eu vou começar a falar com vocês de algumas ferramentas, de uma forma até superficial, que foram feitas para resolver esse problema de interligação de entidades. O primeiro delas, que é esse Magalhães, né, essa ferramenta já não é muito nova, eu dei uma olhada agora, ela está no GitHub, mas desde 2020 que eles não fazem nenhuma atualização lá no GitHub. O que essa ferramenta tem de interessante é que ela não é propriamente uma ferramenta, ela é um toolkit para ajudar os usuários a resolverem esse problema de entity matching, né. Ela é um stack de soluções em cima de Python, né. Eles também têm uma ferramenta, né, oferece um ambiente de scripting que você pode modelar o seu o seu ciclo, o seu workflow de entity matching, né, e daí você conseguir, experimentar com técnicas diferentes. Aliás, esse paper aqui, ele analisa mais de 30 ferramentas diferentes em um número grande de datasets. Se vocês olharem o paper, vocês vão encontrar umas 2 tabelas, o que é um trabalho hercúleo. É uma quantidade de testes de ferramentas que eles fizeram para trabalhar fenomenal, né. Eu vou colocar lá no nosso website a apresentação, original desse paper aqui, com todos os detalhes lá dos experimentos que eles fizeram. E tem uma parte didática, dentro lá do GitHub, interessante, eles têm um guia de como vocês podem usar esse toolkit para resolver o seu problema de interligação de entidades, e esse guia é bastante didático. Então é um conjunto de ferramentas e um guia para usá-lo. A única coisa que hoje, digamos assim, pesa um pouco contra é que a ferramenta não é nova e ela, acho que já está até descontinuada, tem outras mais recentes do que ela. Mas o paper é muito interessante. Aqui tem um exemplinho do console do Magellan e o que que ele pode te ajudar em, organizar o seu processo de anotação ou de debugging de tabelas para que você possa treinar as ferramentas de interligação de entidades. Isso aqui é só para dar uma ideia, tá? Bom, essa parte de interligação de entidades, de uma forma clássica, ela tinha 2 passos básicos. O primeiro passo é tentar olhar para, eu vou falar sempre do modelo relacional, mas isso pode ser generalizado. Então, o primeiro passo, que ele chama de blocking, blocking não é no sentido de bloquear, blocking é no sentido de agrupar. Então, o primeiro passo é agrupar aquilo que tem cara de significar a mesma entidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 tuplas dessa tabela, A1, A2 e A3. Aqui eu tenho 2 tuplas dessa outra tabela B, né. Então, A1, como tem esse nome Dave Smith, e o B1 tem o David Smith, então pode ser que A1 e B1, sejam, na verdade, tuplas que se referem à mesma entidade. Principalmente porque aqui tem o Dave Smith, a cidade de Madison, no estado do Wisconsin. Aqui aparece também Madison e Wisconsin. O nome é que é ligeiramente diferente. Então, A1 e B1 podem ser que denotem a mesma coisa. Agora, Dave Smith também é bem parecido com Daniel Smith. Middleton, de certa forma, é parecido. Aqui, ó, desculpe. Não, aparece a 3 aqui. E Middleton é um tanto diferente de Madison. Agora, o Wisconsin é a mesma coisa. Então, A1 e B1 são 2 duplas bastante parecidas. A1 e B2 já não são tão parecidas assim, mas têm algumas coisas em comum. Se vocês olharem A3 e B1, também é a mesma situação do A1 e B2. Tem alguma coisa em comum, mas não são exatamente iguais. Agora, o A3 e o B2, aí parece mais, porque Dan Smith e Daniel Smith
são bem parecidos, Middleton é igual e Wisconsin também. Então, A3 e B2 são coisas parecidas. Então, a gente agrupa as, esses exemplinhos dessas 5 duplas em pares de duplas que têm alguma coisa em comum. Algumas têm mais coisa em comum, outras têm menos coisas em comum. E aí, para aqueles pares que foram agrupados, né, para esse par aqui, a gente tenta ver se A1 e B1, qual é o grau de similaridade entre as duas duplas. Então, o grau dessa 1 e do B1 é bastante alto, né? Então, a gente marca dizendo que isso aqui é provável que denotem a mesma entidade. Agora, A1 e B2, A1 e B2, já tem substanciais diferenças. Então, a gente, na hora de medir a similaridade, pode marcar esse par como não sendo muito similar e assim para os outros exemplos. Então, uma coisa é agrupar o que parece ser similar, né? Nota que o A2, né, não tem nenhum A2 aqui. Então, o A2 não tem nada a ver com as duplas que estão nessa tabela B. Então, ele não é agrupado com ninguém. Então, aqui são as possíveis candidatos para serem testados, né? Então, blocking significa criar essas possíveis pares disso. E aí mede-se a similaridade e aí, de fato, você denota o que que é, o que que não é, algo que você infere que denote a mesma entidade. Então, a saída são esses pares com uma indicação, olha, com grande probabilidade A1 e B1 se refere à mesma coisa. A1 e B2 não se referem, A3 e B1 não se refere, A3 e B2 provavelmente se refere à mesma entidade. Então, a saída são essas duplas, esses pares, mais um indicador, e a entrada são as tabelas. Bom, então, pesquisa nessa área, até uns 5 anos atrás, se concentrava muito em fazer essa primeira análise de quem pode ser parecido com quem de uma forma eficiente, né? E criar algoritmos de medida de similaridade também de uma forma bem eficiente, né? Então, os ferramentas para interligação de entidades ofereciam, provavelmente, alguma forma de grupar as entidades e alguma forma de medir a similaridade, e eles eram relativamente monolíticos, né? Então, dos 30 e tantos sistemas que eles analisaram, essas eram os passos principais e eram normalmente fixos nas ferramentas, né. Bom, o que eles procuraram fazer, primeiro é claramente separar o processo em 2 passos. Um passo é você desenvolver um pipeline, um workflow para fazer interligação de entidades. Depois, um outro passo, uma outra situação bem diferente, é você colocar isso aqui em produção. Então, esses 2 passos se referem à construção de um workflow, que você vai lá e amostra os dados, e você cria um conjunto de regras, ou você treina algumas ferramentas para fazer matching de entidades. E aí, num segundo passo, separado, né, você coloca isso em produção, e aí sim você vai analisar a quantidade de dados que você precisa para descobrir o que denota a mesma entidade, né. São 2 partes, desenvolvimento e produção. Então, o desenvolvimento, tipicamente, é você pegar amostras dos dados, né, não necessariamente todos, que nota que o que a gente quer é criar ou treinar ferramentas para fazer esse método, né. Não precisa necessariamente, nessa fase de desenvolvimento, você analisar todos os dados. Você apenas cria alguma amostra, de tal forma que com essas amostras, você tem dados suficientes para treinar ou criar regras, né, que consigam, depois, na fase de produção, de fato analisar quem é semelhante a quem, tá. Bom, na fase de produção em si,
você aí vai pegar e varrer todos os seus dados com aquele ferramenta treinada, com aquele conjunto de regras, e aí descobrir quais são os pares, no caso desse exemplinho, né, quais são os pares de tuplas das 2 fontes de dados que, de fato, representam a mesma entidade ou não representam a mesma entidade, né. E isso aqui está dando a entender que você pode fazer de uma forma paralelizada. Então, importante é a gente lembrar que tem 2 grandes passos, esse de emparelhamento do que provavelmente responde ou representa a mesma entidade, e depois um segundo passo de medida de semelhança para decidir o que é ou o que não é a mesma representa a mesma entidade. Então, o resultado da fase de desenvolvimento, então, são ferramentas para esses 2 passos. E aí, na hora de produção, você pega essas ferramentas e aplica os seus dados como um todo, tá bom? Bom, isso aqui, a apresentação original do Magalhães, eu vou colocar lá no website, tem umas 50 transparências, é bastante longo. Mas o ponto mais interessante desse paper é ele ter organizado esse processo de interligação de entidades em um workflow claro, criado um conjunto de ferramentas para suportar cada um dos passos, né? E colocar, digamos assim, descrever de uma forma didática como usar esse toolkit para você criar o seu particular Entity Network, ok? Bom, como eu disse, isso tudo é meio interessante, só que há 2 anos que esse ponto daqui não atualiza o código que está lá no GitHub. Bom, continuando aqui, tem uma outra ferramenta chamada Deep Matcher, que começou também, se propõe também a investigar essa questão de uso de redes neurais profundas para fazer essa tarefa de interligação de entidades. Aí ele chama atenção, logo no começo do paper, esse povo aqui, logo no começo do paper, que a ideia de usar Deep Learning para fazer matching de entidades representadas por dados estruturais é alguma coisa que já nessa época, 4 anos atrás, era bastante investigado. Só que esses não são os únicos tipos de dados. Como eu comentei aqui, nesse exemplo, né? Além dos dados estruturados, eu posso ter dados que são sujos ou incompletos, ou às vezes até contraditórios, e dados que, na verdade, são representados como texto. Então, seria interessante a gente investigar também o uso de ferramentas de Deep Learning para fazer matching de entidades quando as entidades são descritas por texto, né? As soluções tradicionais de classificação, né, no fundo, o processo de matching é um problema de classificação, né? Dados 2 objetos, você vai classificar eles como representando a mesma entidade ou como não representando a mesma entidade. Então, as técnicas clássicas de classificação, elas poderiam, em princípio, ser aplicadas para entity matching. O caso é que quando as entidades são representadas por texto, isso aqui acaba não funcionando muito bem. Então, essa é uma observação que dados textuais são importantes, mas tipicamente as tarefas tradicionais que tinham sido usadas não funcionam muito bem. A mesma observação vale também para dados sujos, né? Dados que sejam incompletos de alguma forma ou inconsistentes, que são algo bastante comum no dia a dia. E para esse tipo de dado também as técnicas tradicionais de entity matching não funcionam lá muito bem. Então, o que que eles fizeram? Bom, isso aqui, de certa forma, o Deep Matcher, o paper é organizado de uma forma semelhante ao Magalhães. Eles organizaram datasets de teste, organizaram esses datasets para que você pudesse cobrir tanto dados estruturados
né, 11 e tarefas de entity matching para dados estruturados, um número menor quando você tem exemplos de dados textuais ou dados sujos, né. Depois, eles compararam, nesse paper, 4 soluções tradicionais de Deep Learning, essas daqui, com o próprio Magalhães, que eu acabei de falar, tá. E, de novo, isso aqui está disponível no GitHub, ainda existe por lá. Então, como é que as coisas ficam nesse Deep Matter? Primeira coisa interessante é que eles pegam os atributos, né, então, o que é a entrada para o processo deles? Isso aqui é um processo genérico, que recebe como entrada, uma coleção de atributos, ou os valores de uma coleção de atributos de 2 entidades diferentes. Então, cada uma dessas coluninhas representa um atributo que você vai usar para fazer o entity matching. E para cada uma das entidades, né, cada par de entidades que você vai trabalhar, para cada entidade, para cada um dos atributos, você cria uma sequência de texto. Pode ser o texto representando uma data, pode ser um nome, pode ser o nome de uma cidade, o que for. Então, é como se você pegasse N atributos diferentes e para cada atributo desses, você tivesse um par de sequências de stringzinho que representam os valores daquele atributo para cada uma das 2 entidades, tá. Então aqui as coisas já começaram a ficar mais interessantes. Desculpe, estou perdido. Já ficaram mais interessantes, porque o que você vai ter que comparar é uma coleção de strings, ou palavras, né. E aí, o que eles fazem nesse Deep Matcher é simplesmente transferir ou traduzir essas palavras para vetores de alta dimensão. É a história do embedding que a gente já falou 300 vezes nesse curso que aparece de formas repetidas. Então, de certa forma, em vez de a gente trabalhar com strings de caracteres, a gente trata de traduzir ou representar os termos que aparecem como valores de cada um dos atributos de cada uma das entidades em vetores. Bom, aí o problema passa a ser de você medir a similaridade entre os atributos através da similaridade dos vetores que representam os atributos, tá. Então aqui, essas caixinhas então a caixinha na fase 1, você traduz texto em vetores. Na fase 2, você usa esses vetores para medir a similaridade entre os atributos. E aí, você, baseado nas similaridades dos atributos das 2 entidades, você tem uma última fase que é: vamos classificar as 2 entidades como sendo representando a mesma entidade do mundo real ou não representando a mesma entidade do mundo real. Então esse passo inicial aqui é bem parecido com muita coisa que a gente já viu. Vira tudo vetores, e daí para frente o nosso processamento é sempre em cima desses vetores, normalmente de muitas dimensões, tá. Bom, não espantosamente, o que o paper discute, lá pelas tantas, é como é que a gente pode transformar texto em vetores. Então, o Word2Vec podia ter usado BERT ou qualquer outra representação desse tipo, pode ser usado, esse Word2Vec é bem popular, BERT seria outro bem popular, seria usado para implementar essas caixinhas daqui, tá. Então, até aí, as coisas não têm lá muita novidade. Esse meu mouse aqui está muito sensível. Bom, e aí a gente passa para uma outra parte, que é
como é que eu meço a similaridade entre os vetores que representam os atributos, de tal forma que eu declare que dois representações são semelhantes, significando que os atributos, os valores originais dos atributos sejam semelhantes, né? Bom, aí a gente pode usar as coisas usuais para você medir similaridade de vetores, estação de cosseno, ou qualquer coisa parecida com essa, tá? E a parte final, então, é essa questão de classificação, onde o classificador recebe como entrada os sinais, né, a noção ou a medida de similaridade entre os vários atributos que representam a entidade, e essa informação, então, é usada pelo classificador para definir se aquelas duas entidades representam no mundo real a mesma coisa ou não. Então, esses 3 passos aqui são bastante clássicos, né. Aliás, o pulo do gato seria você representar cada valor de atributo de cada entidade, na verdade, como pequenas cadeias de caracteres, de tal forma que isso possa ser, através de técnicas tradicionais de embedding, transformado em vetores. E a partir daí a brincadeira é basicamente a mesma de sempre. Bom, isso é interessante por si só, mas lembre-se que eles pegaram e usaram técnicas diferentes nessas cartinhas que eu mostrei. E compararam essas cartinhas criadas dessa forma que eu estou falando, de uma forma bem simples, né, com o Magalhães do exemplo anterior. E aí tem umas observações interessantes. Essa maneira, essa arquitetura que eu acabei de descrever, usando alguma técnica de embedding e por aí afora, para dados estruturados, na verdade, não se mostrou melhor do que o Magalhães. Então, para dados estruturados, o F1, naquela medida de similaridade entre dois atributos, para o Magalhães, ainda ficou melhor, ok? Bom, mas não é só isso. Essas caixinhas inocentes aqui, elas precisam ser treinadas com dados amostrados das fontes de dados. Então, no experimento que eles realizaram, para dados estruturados, aquelas caixinhas que eles implementaram, eles precisaram de quase 5 horas e meia para treinar essas caixinhas, enquanto que o próprio Magalhães, nosso exemplo anterior, levava 1 minuto e meio. Então, ou seja, você leva uma quantidade de tempo muitíssimo maior do que o Magalhães e, na verdade, o desempenho é pior. Para dados textuais, não espantosamente, essa arquitetura deles, essa arquitetura, se mostrou melhor do que o Magalhães. Claro, né, quando a gente está falando de texto, cada bolinha dessas aqui não vão ter várias bolinhas, podem ser as palavras que ocorrem no texto que representa o atributo. Quando a gente está falando de dados textuais, não tem vários atributos, tem um atributo só, que é o texto que descreve a entidade, como esse figurinha aqui dá a entender, né? Essa figurinha aqui dá a entender que essa entidade é descrita por um único atributo de valor, é um string de caracteres. Então, no caso da arquitetura deles, o que a gente está falando é pegar um único atributo, né, os outros não existem, esse único atributo, pegar os termos que ocorrem naquele atributo e vetorizar essa história toda. Nesse caso, você também podia usar outras técnicas para transformar frases em vetores, né? Então, não necessariamente precisa ser quebrar o texto em palavras. Agora, para esse caso de entidades escritas por um atributo textual, os experimentos que eles executaram acabaram sendo melhor do que o baseline com o Magalhães.
melhor, razoavelmente, quase 5% melhor. Só que aqui, se vocês olharem, o tempo para treinar essa parafernália que eles criaram continua sendo muitíssimo maior do que o Magalhães. O Magalhães levava 6 segundos para treinar, né, eles levavam 4 horas e meia. Então não é uma coisa, assim, tão fantástica. Bom, se você pode simplificar um pouco aqui, com informações adicionais, onde você mistura texto com outro tipo de atributo, a precisão deles, o F1 deles melhora um pouquinho, o tempo de treinamento acaba sendo um pouquinho melhor, mas ainda é significativamente maior do que Magalhães. Então, no fundo, para dados estruturais e textuais, a vantagem deles contra o Magalhães é, até certo ponto, nesse caso aqui, razoável, quase 10%, aqui quase 5%, mas o tempo de treinamento é muitíssimo maior. No caso de dados, sujos, eles acabam tendo, com essa arquitetura, um desempenho bem melhor do que o Magalhães, da ordem de quase 20% melhor. Então começa a valer a pena, usar essas técnicas. Até o tempo de treinamento aqui também passa a ser de horas, passa a ser, uma fração de hora. O Magalhães continua sendo bastante rápido. Então, a moral da história é a ideia de você representar entidades e considerar que essa representação consiste de uma coleção de atributos estruturados, ou texto, ou uma mistura de texto com atributos estruturados, acaba fazendo alguma diferença na hora de comparar essas ferramentas. E no caso de dados com sujeira, né, dados inconsistentes, né, é bem melhor você tentar criar uma arquitetura dessa do que o próprio Magalhães. Então essas conclusões aqui, principalmente esse caso aqui, é bem interessante, né. Então, para dados estruturados, o que eles estão dizendo é que não vale a pena, você usar essa parafernália toda, use o próprio Magalhães, né. Então, qual é a moral da história? Eh, Em dados estruturados, essas ferramentas baseadas em deep learning, elas são competitivas com o Magalhães, mas levam muito mais tempo de treinamento. Em dados textuais, né, as ferramentas baseadas em deep learning, naquelas 4 técnicas que eu citei antes, né, elas são melhores do que o Magalhães, né. Melhores, mas não tão muito melhores. A vantagem acaba sendo razoável quando você tem dados, sujos, dados inconsistentes, né. Bom, então tem alguma, eh, digamos aqui, mensagem nessa tabela que vai além de simplesmente criar essa arquitetura. Criar essa arquitetura e comparar com uma ferramenta mais ou menos tradicional. Bom, então isso é o Deep Matcher. Deep Matcher porque, de novo, essas caixinhas todas aqui é alguma forma de Deep Learning. Tá. Bom, agora vamos mudar um pouco. Tudo isso que eu falei, Magalhães e essa Deep Matcher, os exemplos eram essencialmente dados relacionais, né, tabelas e tuplas. Agora imagina se a gente tiver não tabelas e tuplas, mas imagina se a gente tiver grafos RDF. Bom, aí para dados RDF, a gente pode também fazer essa questão de matching das entidades, né. Essa questão, quando a gente vai para gráfico, começa a ficar interessante. Deixa eu mudar aqui. Porque a gente pode considerar o contexto das entidades. Quer dizer, uma entidade num gráfico é representada por um nó. Você pode considerar o contexto da entidade os nós mais ou menos próximos daquele dentro do gráfico. Então, existe possibilidade de você, num grafo RDF, considerar contexto. A mesma informação vale para os relacionamentos. Os relacionamentos são, os links entre os nós, tá.
Então, a gente tem uma ideia de criar os embeddings, como na ferramenta anterior, mas acrescentar esses embeddings informação de contexto, para depois, quando você tem a representação completa, constituindo dos embeddings e do contexto, fazer uma função de representação, de classificação mais interessante. Deixa, me dando licença aqui. Oi, professor, acho que o senhor ficou mudo. Você está mudo. Pronto, desculpe que eu estava aqui resolvendo uma coisinha. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é para as entidades, os relacionamentos, ou seja, os links, os tipos que aparecem no gráfico, atributos de entidades são os data type properties, né? A gente transforma tudo em vetores. Então, os embeddings que estão listados aqui são a mesma lógica dos embeddings anteriores, tá? Bom, aí, feito esses embeddings, a gente vai computar contexto. Como é que a gente computa contexto? Então, o contexto das entidades são os nós que ocorrem em volta daquela entidade dentro do gráfico. Então, se eu uso um random walk a partir da entidade por cima do gráfico, visita esses nós e traz os embeddings desses nós visitados como parte do contexto da entidade. Nossa. Bom, do relacionamento, do contexto do relacionamento, na verdade, é uma coleção dos contextos das entidades que participam do relacionamento. Então, isso aqui, que está em azulzinho aqui, é uma maneira de acrescentar informação aos embeddings que vêm direto dos nós do grafo, das arestas do grafo. Tá? Bom, aí junto esse troço todo, a gente vai passar por um classificador. Esse classificador, então, é que vai nos dar a ideia de que aquele relacionamento ou aquela entidade representa a mesma coisa que uma entidade ou que um relacionamento num outro gráfico. Então, o processo final é um processo de classificação. A novidade aqui está em você criar esses contextos, já que a gente está falando de um gráfico. Tá? Bom, aí eles testaram essa brincadeira toda em dois gráficos. O gráfico do IMDb, né, do Internet Movies Database, e o gráfico do Freebase. O Internet Movies Database ele é um gráfico relativamente grande. Você vê que aqui tem 143 milhões de triplas no gráfico. A gente já trabalhou com gráficos do IMDb bem maiores do que esse também. O Freebase que eles usaram tem 22 milhões de triplas. Todos dois são relativamente grandinhos, né? O número de entidades, ou seja, de nós classificados como entidades, aqui são triplos, né? O nó representando a entidade seria um artista, por exemplo, no IMDb, que tem vários relacionamentos com filmes ou com outros artistas ou outra coisa. Um número de atributos médio desses dois gráficos, enfim, e tipo também de entidades. Então, são gráficos relativamente ricos. Tá? Bom, o que eles fizeram? Eles compararam com alguns baselines, esses baselines aqui, que eram outros sistemas de extração de alinhamento de entidades representadas com um gráfico. Só que aí começaram a brincar. Vamos ver se a gente pega só os embeddings, ou só os atributos, mais o contexto dos atributos, o contexto das entidades, quer dizer, daqueles random walks das entidades, ou outras combinações até usar toda essa parafernália dos embeddings mais contexto. Bom,
quando a gente fala de interligação de entidades ou descobrir a mesma entidade, a gente fica pensando em 2 coleções de dados. Você pode ter várias coleções de dados, onde você vai, enfim, descobrir as mesmas entidades. No caso, todos esses experimentos que eles denotam usaram apenas 2 gráficos, mas isso seria um caso bem razoável, né. Então aí, é bem interessante que eles mostram que, usando a parafernália toda dos embeddings, mais os contextos, né, eles melhoram um pouco, 0,05%, o F1, acho que isso aqui é F1, né, o F1 deles, né. Então, a melhora deles entre não usar apenas os embeddings, né, transformar tudo em vetores, contra usar todos os, embeddings adornados com os contextos, a diferença entre isso e isso é bastante substancial. Então é interessante ter esse conjunto de tarefas adicionais aqui, de definição de contexto para melhorar a performance do sistema dele, tá. Bom, então, esse sistema aqui tem a novidade interessante de trabalhar com gráficos e explorar a estrutura do gráfico para você fazer interligação de entidades. O último que eu gostaria de conversar com vocês, né, é esse outro sistema aqui chamado de ER. Esse sistema aqui é bastante semelhante aos anteriores, exceto que ele usa uma técnica adicional para você agrupar aquelas entidades que provavelmente aqueles representações que provavelmente designam a mesma entidade, usando uma estrutura de dados, o LSH, que em alguma hora eu acho que eu já falei nesse curso, mas de qualquer maneira é uma maneira de você agrupar objetos usando hashing, né. Você pega as representações dos objetos, faz o hash, se eles caírem no mesmo bucket, você compara. Se eles caírem em buckets separados, você nem se dá o trabalho de comparar. Então a novidade desse sistema aqui é fazer a mesma parafernália de antes, mas usar também aquele primeiro passo de blocking que eu citei lá no Magalhães, né. Bom, eh, eles dizem que eles capturam similaridades sintáticas e semânticas sem muito problema, né. Bom, como eu comentei, eles usam blocking e, de novo, eles usam também a ideia de embedding, né. Então, seja lá o que você tenha como dados, você, como nos sistemas anteriores, você vai transformar esses dados para vetores e aí passar a trabalhar com a similaridade dos vetores em lugar da similaridade dos dados originais. Então, esse passo aqui que eles chamam de DR nada mais é do que criar os embeddings, ou seja, transformar tudo em vetores de alta dimensionalidade e, a partir daí, trabalhar com esses vetores, né. Então, você começa com os valores dos atributos como sendo palavras, né, Dave Smith, 2 palavras, cria os embeddings dessas palavras, de alguma forma transforma os embeddings separados das palavras em um único embedding para o valor do do atributo, né. Essa caixinha amarela aqui significa a descrição David Smith, não Dave Smith. Dave seria uma palavra e Smith outra. Então você combina esse troço todo aqui para uma representação vetorial única de todo o valor do atributo. E aí depois tem uma medida de similaridade entre esses vetores e depois passa por um classificador. Então é bastante parecido com os exemplos que a gente tinha dado antes. Aqui tem um exemplinho que é mais interessante, ó. O o
o Bill, que aparece aqui, Bill Gates, né? O Bill, eu teria que passar por algum sisteminha que me desse a representação vetorial dele. O Glove, o Burr. Gates aqui é a representação dele, William é a representação dele, por aí afora, né? Então, isso aqui eu estaria transformando os valores que aparecem nos atributos em vetores. Tá? Depois, eu uso uma técnica, que é o LSH, para pegar esses vetores e aplicar um hash em cima deles e dizer, bom, esses caras que o LSH joga no mesmo bucket, eles têm cara de serem parecidos. E aí, só os que caem no mesmo bucket é que vocês comparam. Isso é uma maneira bem simplista de dizer o que o LSH faz. Bom, aí eles aplicaram essa coisa que eu descrevi de uma forma bastante rápida em 7 datasets diferentes, cobrindo diferentes domínios. O que é interessante nesse paper é que eles acabam separando esses 7 datasets em 2 tipos: os datasets fáceis e os datasets difíceis. O que são os datasets fáceis? São aqueles que contêm dados estruturados, tem pouco erro, chama de ruído, né? Pouco ruído, né? Ou informação missing, null value. Então, é fácil quando você é estruturado, tem pouca inconsistência e pouco null value. Tá? Bom, para esses datasets fáceis, o estado da arte, os sistemas para interligação de entidades anteriores a 2018 conseguiam um F-score bastante alto. Agora, o problema são quando os datasets são difíceis. Difíceis no sentido que ou tem dados não estruturados, como aquela descrição lá do flashcard, que eu dei como exemplo logo no começo da apresentação. Para esses dados não estruturados, o F-score dos sistemas existentes não costuma ser não muito boa, né? Agora, em todos esses casos aqui, a tarefa que você exige do especialista de domínio para limpeza, para descobrir quais são os atributos, quais são as features que você tem de descobrir, qual é exatamente o blocking que você vai usar, né? O LSH tem os parâmetros de sintonia. Como que você vai sintonizar isso tudo para que as coisas funcionem bem? Isso aqui não é muito fácil. Bom, aí eles dão aqui como uns exemplos, né? Onde eles pegaram aqui, estão 6 datasets. Qual é o 7º? Deveria ter um dataset. 3, 2, 4, 6, está faltando um. De 7 datasets, nessas tabelinhas só tem 6 datasets. Bom, aí eles compararam o sistema deles, que é esse DPR, com o Magalhães, né? O Walmart Amazon, quer dizer, ou seja, pegar produtos escritos no Walmart e tentar encontrar um match equivalente na Amazon. O sistema deles deu um tanto melhor, 6% melhor do que o Magalhães, né? Mesma coisa, produtos escritos na Amazon com produtos escritos no Google. Nota que esse dataset aqui é relativamente pequeno, né? Esse aqui também é relativamente pequeno, né? O performance desse matching deles foi bem melhor do que o Magalhães. O DBLP Escola é o... Não, DA é o DBLP e ACN, são datasets que contêm papers e os autores, etc. e tal. Eles foram comparáveis com Magalhães nos 2 datasets, sendo que no DBLP com escola, na verdade, eles acabaram sendo um pouco piores do que o Magalhães, né? O DBLP com Sightseer, outros 2 datasets de autores, só que agora são 2 datasets bem maiores, né? O resultado deles foi bem melhor do que o Magalhães, bem melhor. 3% melhor. E esse outro conjunto aqui, que eu não sei, Founders da HT, eu nem sei o que é. Os 2 foram bastante bem, o Magalhães e o deles, né? E aqui tem umas outras
comparações com esse sistema aqui chamado Crown. Então, no fundo, o que eles argumentam é que essa técnica que eles colocaram, comparada com o Magalhães, também foi bastante bem. Então, vocês notam que todas essas ferramentas que eu comentei, eles acabam comparando com o Magalhães, que, por sua vez, se vocês olharem o paper, eles comparam o sistema da Magalhães com uma quantidade grande, mais de 30 outros sistemas. Então, em resumo, o que eu mostrei para vocês foi uma ferramenta básica que já tem alguns anos, chamada Magalhães. Esse aqui é um conjunto de toolkits para ajudar os usuários a fazer entity matching, e já não está sendo mantido há algum tempo, né? O pessoal que criou uma empresa para isso. Essas outras 3 ferramentas foram posteriores ao Magalhães, e elas todas são comparáveis, essa, DeepMatch e DeepYark, comparáveis com o Magalhães e ganham alguns pontinhos ali na comparação, né? O que o Linked Embed tem de interessante é que, de novo, é uma ferramenta aberta, né, para você identificar relacionamento, entidade e relacionamento também em 2 grafos de conhecimento distintos, né? Então, essa aqui trabalha com grafos e as outras, elas essencialmente falam de tabelas. No caso dos grafos também, você tenta alinhar os próprios relacionamentos, né? O que é um relacionamento de um lado com o que é relacionamento do outro lado. Então é isso. Por hoje, são essas ferramentas e uma ideia genérica do problema de entity matching e como é que ele é tratado, usando algumas ideias de deep learning, onde aparecem todas elas a questão de você transformar dados em vetores e depois trabalhar com os próprios vetores. Mas isso a gente já viu em várias outras ocasiões. Então, é isso, gente.